Olá meninos e meninas, eu sou o professor Magno, professor de Química. Estamos aqui em mais uma aula de Química. Bora para a aula. Funções químicas. Definição: substâncias com propriedades químicas semelhantes. Classificação geral: funções inorgânicas e funções orgânicas. Funções inorgânicas. Classificação: nós temos ácidos, hidretos, bases, óxidos e sais. Especificamente, nós vamos falar sobre os ácidos e conceitualmente sobre as bases. Ácidos são substâncias que em meio aquoso se ionizam, formam íons, originando apenas cátions, H+, e H3O+. Exemplo, HCl, que em meio aquoso forma cátions H+, e ânions Cl-. Bases são compostos iônicos que em meio aquoso se dissociam, liberando exclusivamente ânions, OH-. Veja que o hidróxido de sódio foi misturado em água, gerou cátions Na+, e ânions OH-. Ácidos de Arrhenius são substâncias, então, compostos que em solução aquosa liberam como cátion hidroxônio, H3O+, ou H+. Ionização de um ácido. Veja que nos três exemplos que nós temos, como produto final, nós tivemos a ionização de um ácido formando H3O+. O número 2 e o número 3 aqui identificado representa simplesmente o coeficiente de solubilidade, ou seja, a quantidade de H3O que temos. Classificação dos ácidos. Os ácidos podem ser classificados ao número de elementos. Podem ser classificados em binários, dois elementos distintos, por exemplo, hidrogênio e enxofre. O 2 aqui só representa a quantidade de hidrogênio que nós temos, mas a quantidade de elementos que nós temos são 2, hidrogênio e enxofre. Logicamente, ternários são 3 elementos distintos. Aqui nós temos HNO3, 3 elementos distintos, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E quaternários, logicamente, 4 elementos distintos, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Quanto à presença de oxigênio, os ácidos também podem ser classificados em oxiácidos e hidrácidos. Oxiácidos são aqueles que possuem oxigênio na sua forma. Logicamente, os hidrácidos são aqueles que não têm oxigênio na sua forma. Número de hidrogênios ionizáveis. Número de hidrogênios que se tornam íons. Nós temos monoácidos, diácidos, triácidos, tetrácidos. Monoácidos, um hidrogênio ionizável. Veja que é um hidrogênio. O H3PO2 é exceção à regra, considerado também monoácido. Diácidos, H2, H3PO3, também é uma exceção à regra. Triácidos, 3 hidrogênios ionizáveis. Tetrácidos, 4 hidrogênios ionizáveis. Todos esses em vermelhos que o professor destacou são exceções à regra. Quanto à presença ou ausência de carboxila. Orgânicos têm a presença de carboxílica. Inorgânicos não têm a presença de carboxila. Quarto, grau de ionização. A força, os hidrácidos e oxiácidos. Os hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI somente. Moderado, HF apenas. Os fracos, os demais. Nos oxiácidos, a gente faz uma conta para encontrar quem são os ácidos fortes, moderados e fracos. Faz-se o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se a diferença for 0, ou o resultado for 0, ácido fraco. Se o resultado for 1, ácido moderado. Se o resultado for 2 ou mais, um ácido forte. Exemplos: H3BO3. Oxigênios 3 menos hidrogênio 3, 0. O resultado ele é um ácido fraco. H2SO3. 3 menos 2, 1. Ácido moderado. H2SO4. 4 menos 2, 2. Um ácido forte. Assim finalizamos nossa aula. Até a próxima aula no nosso canal. Se gostou, deixe a sua curtida, deixe lá a sua inscrição.